Saudações a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Omnipédia. Como é que vocês estão? O vídeo de hoje é um que eu já tenho projetado na minha mente há muito tempo, porque eu acredito que ele é um dos mais importantes para a gente entender não só a trajetória da América colonial, como também a trajetória das grandes navegações. Muito embora essa história não trate diretamente da América, vocês vão ver que ela está diretamente ligada com a aventura americana. Inclusive, vai ser objeto de outros vídeos aqui no canal sobre essa temática geral. Esse vídeo específico não trata diretamente da América, mas está diretamente ligado à descoberta da América, conforme vocês vão ver e muitos já imaginam. Hoje eu resolvi falar a respeito da vida e da trajetória e das grandes viagens de um dos maiores navegadores do século XV e XVI. Um dos grandes nomes das grandes navegações, não só de Portugal, mas da Europa de uma forma geral. Eu estou falando de um homem que teve um impacto cultural tamanho que é até mesmo nome para uma das maiores agremiações esportivas do Brasil. E que homem é esse? Vasco da Gama. Um dos grandes fidalgos e grandes navegadores daquele período histórico. E o homem creditado com a façanha de abrir as portas do Oriente para a Europa. O homem que primeiro aportou em um porto das chamadas Índias naquela época, que era um grande sonho dos europeus. Mas ao longo do vídeo vocês vão entender melhor essa dinâmica aí. Antes de mais nada, eu peço a todos, como sempre, que curtam o vídeo, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, compartilhem o material com os amigos que possam se interessar e considerem contribuir diretamente com o trabalho da Omni via Pix. O QR Code está aparecendo agora no canto superior esquerdo da sua tela. Se você quiser contribuir, basta escaneá-lo. Com isso dito, fora do caminho, comecemos a falar a respeito das grandes aventuras e da grande história de vida de Vasco da Gama. Antes de começarmos a falar a respeito de como Vasco da Gama alcançou um dos maiores feitos náuticos da história, não somente do Reino de Portugal, mas também de todo o período das grandes navegações europeias, precisamos retroceder um pouco no tempo, até o início da era da exploração portuguesa dos mares, para compreendermos melhor a forma como os caminhos do navegador se abriram, permitindo que sua conquista do Oriente se tornasse possível para começo de conversa. A expansão naval portuguesa se iniciou ainda em 1415, décadas antes do feito de Vasco da Gama, com a conquista da cidade marroquina Moura de Ceuta, no norte do continente africano, à custa de muito sangue muçulmano, diga-se de passagem. E essa expansão apenas se intensificou após o ano de 1453, com a queda final de Constantinopla, a maior cidade em toda a cristandade e o coração do antigo Império Romano Oriental, que marcou também o fim formal do Império, o final do período que se convencionou chamar de Idade Média e o início da chamada Era Moderna. A conquista otomana de Constantinopla foi um evento seminal de diversas maneiras, mas para os propósitos do vídeo de hoje, seu efeito prático mais importante foi o fechamento das antigas rotas comerciais ao Oriente, vitais para as nações europeias que ansiavam pelos produtos exóticos que por elas fluíam, a todos os cristãos com as notáveis exceções de alguns mercadores de estados aliados aos otomanos, como Veneza. Isso fez com que os venezianos se tornassem ainda mais ricos com alguns dos únicos comerciantes autorizados a fazer a ponte entre as cargas de especiarias raras vindas das Índias e os mercados europeus, mas naturalmente, as outras nações do continente não ficariam simplesmente de braços cruzados assistindo a essa situação por conta do que consideravam como os caprichos de um bando de infiéis. Nesse sentido, Portugal foi a primeira nação europeia a se movimentar para tentar quebrar o monopólio dos italianos nesse comércio vital. Mas como não faria nenhum sentido tentar forçar a reabertura das rotas tradicionais pelo Mediterrâneo e pelo Levante, já que os otomanos e os outros muçulmanos da região naturalmente resistiriam ferozmente a isso, Portugal se virou para a alternativa muito mais longa e mais incerta, mas, no fim, mais provável de ser a solução para seu dilema. Desde há muito, cartógrafos e geógrafos europeus acreditavam que, apesar de não ser conhecido à época, o continente africano tinha sim um final em algum lugar bem mais ao sul, e que o mar oceano que banhava a Península Ibérica se ligaria a outro corpo d'água, este que banharia as terras das fabulosas especiarias orientais, um corpo d'água que inclusive seria mais tarde nomeado como Oceano Índico, de forma bem adequada. Por isso, os portugueses acreditavam que, se empenhassem o suficiente e buscassem com afinco, navegando em direção ao sul através da costa do continente africano, eles poderiam eventualmente atingir e superar essa curva final do continente, o que os permitiria ter acesso direto pelos mares às terras das especiarias, o que eliminaria por completo a necessidade de depender de otomanos infiéis ou de seus intermediários venezianos, resolvendo o problema do acesso aos produtos do Oriente e tornando o reino fabulosamente rico no processo, já que Portugal,
desde aqueles tempos, padecia de uma falha grave em sua estrutura econômica. Era um reino pobre em recursos naturais valiosos, e por isso, se orientar para o comércio e para outras atividades navais era, em essência, uma das poucas alternativas de que dispunham para transformar sua própria realidade material. Desse modo, lançando mão de muitas inovações na esfera naval, boa parte delas oriundas do próprio Oriente, como a bússola, e outras tantas vindas da afamada escola de navegação construída em Sagres, os portugueses se lançaram fundo na aventura exploratória e pelos idos dos anos 1450 já se encontravam tão distantes quanto a costa do atual Senegal. Em 1482, os portugueses atingiram a costa do que é hoje a nação de Gana, e ali estabeleceram uma de suas feitorias mais famosas, a fortaleza de São Jorge da Mina, que se tornaria célebre e ao mesmo tempo infame por ser um ponto de opressão da população local e um entreposto famoso pelo comércio de africanos escravizados, um capítulo lamentável da história vinculado a esse movimento exploratório, do qual talvez falemos mais a fundo em um outro vídeo no futuro. No mesmo ano de 1482, o navegante Diogo Cão, que se tornaria em breve muito importante para a nossa história, foi o primeiro português a se dar conta da existência do Grande Reino do Congo, na região que leva seu nome até os dias atuais, sinalizando um ponto importante para a exploração portuguesa da costa oeste africana. Eles já haviam percorrido mais da metade do comprimento total da costa, embora obviamente ainda não soubessem disso exatamente. Diogo Cão e sua tripulação ainda iriam mais para o sul, até um ponto na costa em que ele ordenou até mesmo que uma grande pedra de marco fosse instalada, pois estava seguro de que havia encontrado o que os portugueses vinham procurando há muito, o local onde o continente se encerrava. Infelizmente para Cão, mais tarde descobriu-se que o local onde ele havia depositado seu marco, que hoje se chama Cape Cross e se localiza na metade da costa da Namíbia, não era de fato o que Portugal vinha perseguindo com tanto ardor. E ainda que nunca se tenha ficado provado se Cão simplesmente se enganou sobre o que havia encontrado ou se deliberadamente mentiu sobre sua descoberta, o fato é que ele foi execrado pelo erro e engodo e morreu em 1486, amargurado e frustrado por não ter atingido seu real objetivo. O ano de 1488, 2 anos após a morte de Diogo Cão, foi instrumental para as ambições portuguesas de localizar a tão sonhada rota marítima para as Índias, pois caberia ao talentoso e experiente capitão Bartolomeu Dias, à frente de uma expedição pioneira, descer a costa morta e árida da Namíbia atual, da mesma forma como o navegante anterior havia feito até certo ponto, mas dessa vez por completo, percorrendo então o litoral oeste da atual África do Sul e, por fim, alcançando um ponto com o qual ele e outros navegantes vinham sonhando há tempos. Um cabo na confluência entre as águas do Mar Oceano e as ondas bravias de um corpo d'água completamente novo. Eles haviam enfim conseguido encontrar o local real em que o continente africano tinha o seu fim, mas infelizmente para a expedição de Bartolomeu, a alegria da descoberta foi minada por uma horrível tempestade marítima que os pegou em cheio e que impediu que conseguissem seguir adiante, forçando-os a recuar em direção à Europa. A descoberta estava feita, no entanto, e quando Dias foi fazer seu relatório ao seu suzerano, o rei Dom João II, ele nomeou o local que havia descoberto como o Cabo das Tormentas, por motivos bem evidentes. Mas para não desencorajar futuras expedições à região, que era afinal de contas vital para abrir as portas do Oriente, o monarca decidiu investir em uma ação de marketing ali, renomeando o local como o Cabo da Boa Esperança, pois sua descoberta aumentava as esperanças do reino de que, um dia, eles alcançariam seu destino final, singrar as águas desconhecidas do misterioso leste. Bartolomeu Dias até desejava seguir adiante naquela sua jornada que atingiu o cabo, mas a tempestade forte e as enormes distâncias exauriram as capacidades físicas e mentais de sua tripulação, de modo que a tarefa de conquistá-lo em definitivo e partir adiante para concluir a jornada caberia a outro homem, e é aí que o personagem principal do vídeo de hoje entra em cena. Vasco da Gama nasceu em Sines, Reino de Portugal, em 1469, filho de Estevão da Gama, que também foi um navegador, com sua esposa, Isabel Sodré. O pai de Vasco era membro da Ordem de Santiago, o que o tornava também uma figura local proeminente, enquanto a família de sua mãe tinha conexões com a Ordem de Cristo, uma das maiores ordens religiosas em Portugal. Não se sabe muito sobre os anos de infância e de juventude de Vasco da Gama, à parte de que ele decidiu continuar o legado do pai aderindo à mesma Ordem de Santiago, o que com toda certeza lhe seria útil em algum ponto em sua vida, pois naquele reino as conexões pessoais eram vitais para o sucesso de qualquer indivíduo. Nos tempos em que Vasco da Gama era um homem, o reino era governado por Dom João II, que era não apenas um apreciador da ordem em que Vasco ingressara, mas que também o admirava pessoalmente de certo modo, o que lhe abriu portas em sua vida, em especial no que dizia respeito à exploração naval.
A prioridade maior daquele monarca era, não surpreendentemente, engordar seus cofres reais. E embora Portugal já tivesse àquela época alcançado relativo sucesso em suas incursões pela costa do continente africano ocidental, isso ainda não era o suficiente para que o reino se tornasse fabulosamente rico como Dom João projetava e ambicionava. Por isso, ele sabia bem que, para alcançar o patamar que desejava, eles precisariam dar o passo mais crucial que motivava toda aquela exploração para começo de conversa: atingir o Oriente, onde as verdadeiras riquezas estavam. Para que isso se tornasse realidade, o rei precisaria de um grande explorador, e a essa altura em sua vida era exatamente isso que Vasco da Gama havia se tornado. Tendo sido muito bem instruído no ofício de seu pai, ele se tornou um grande capitão de frota, além de ser obviamente um fidalgo vinculado a uma grande ordem religiosa, um requisito fundamental no reino para se liderar uma exploração daquela monta, e sendo, portanto, na visão do novo rei de Portugal, Dom Manuel, a escolha ideal para liderar uma expedição que se propunha a seguir adiante a partir do ponto em que Bartolomeu Dias havia parado. Contornar todo o litoral sul do continente africano, subir a chamada Costa Swahili e atingir por fim as águas da Península Arábica e do subcontinente indiano, rumando então para os estreitos entre a Indonésia e a Malásia e, por fim, o Grande Prêmio, as Ilhas das Especiarias, onde se originavam os fabulosos produtos que, na Europa, valiam seu próprio peso em ouro. Nesse ponto do vídeo, aliás, é importante uma pequena tangente para explicar um pouco da realidade da corte portuguesa naqueles tempos. Bartolomeu Dias, tendo sido o homem que conseguira dobrar o Cabo das Tormentas pela primeira vez, seria a escolha natural para liderar a nova expedição que iria ainda mais adiante. Mas como ele não era exatamente um fidalgo, não se considerava que tivesse calibre o suficiente para liderar uma viagem como aquela, pois a corte portuguesa daqueles tempos era, além de tudo, bastante snob, para se dizer o mínimo, e discriminava seus exploradores com base em status social. Dessa forma, ele não serviria para colher os louros da chegada à Índia, e por isso, outra pessoa teria de liderar a expedição, e foi nesse ponto que Vasco da Gama acabou por cair como uma luva nessa função. A expedição de da Gama foi montada pelo rei, com o emprego de 4 embarcações, chamadas de São Gabriel, São Rafael, São Miguel e Berrio, com uma tripulação de cerca de 170 marujos, e foi patrocinada com fundos vindos de setores da nobreza, do clero e de um grande banqueiro de Florença, como era comum à época, e partiu do porto de Lisboa no dia 8 de julho do ano de 1497, com Vasco da Gama e seu irmão, Paulo da Gama, à frente da esquadra. Eles partiram pela mesma rota que já havia sido percorrida e mapeada por Dias, descendo a costa africana em um sentido mais distante da terra, mas pelo meio do Atlântico, pois não estavam viajando no intuito de explorar a região costeira, e sim de chegar no melhor tempo possível ao Cabo das Tormentas, para começar a empreender a difícil dobra. Já nos idos de dezembro de 1497, a frota de da Gama já havia atingido a costa da África do Sul, contornado o Cabo das Tormentas e, no dia 16, atingido o que é hoje conhecido como Great Fish River, o exato ponto limite da expedição anterior de Bartolomeu Dias, o que significava dizer que, daquele ponto em diante, eles estariam navegando por águas completamente desconhecidas para qualquer europeu, e que o limite estabelecido por Dias havia sido finalmente rompido. Os portugueses estavam a caminho do Oriente. Em março de 1498, a frota já havia atingido a altura da costa de Moçambique, e a essa altura, o temperamental Vasco da Gama já havia suprimido com mão de ferro uma tentativa de motim de sua tripulação, pois obviamente a viagem até ali era pesada e difícil, e muitos dos marinheiros se encontravam descontentes com as condições a bordo e com tanto tempo singrando águas pouco ou nada conhecidas. Eles precisaram aportar na costa de Moçambique, onde travaram contato pela primeira vez com uma corte islâmica do leste africano, e onde foram bem recebidos a princípio pelo sultão do local, que os confundiu com indianos, já que europeus não eram nada comuns ali, e até mesmo cedeu 2 navegadores que conheciam bem a costa da região, para que pudessem seguir adiante, até que desentendimentos nascidos de discordâncias culturais e religiosas os fizeram ter de partir às pressas dali, enxotados por uma multidão muçulmana hostil, mas não sem antes disparar bandas de artilharia de seus navios contra a cidade do sultão. Foi ali também que eles travaram contato pela primeira vez com mercadores vindos da Índia, pois a costa leste da África era parte integrante de uma grande rede de comércio naval que já havia se estabelecido séculos antes, e que era muito mais pujante e rica do que a nascente rede atlântica que os europeus vinham estabelecendo, contando com mercadores e riquezas vindos de locais tão distintos quanto a costa Swahili, a Índia, o Omã, a Indonésia, o Japão e a China, que era aliás outro local afamado por seu próprio direito, por ser o maior produtor mundial de artigos manufaturados finos, como tecidos de seda e delicadas porcelanas.
Os portugueses seguiram adiante pela costa Swahili acima, e durante seu caminho, talvez imbuídos pelo espírito cruzadístico que impregnava a mentalidade portuguesa há tempos, ou talvez apenas por pura ganância, empreenderam táticas que só podem ser descritas como de pirataria, saqueando navios mercantes islâmicos desarmados, o que obviamente não lhes conquistou muitos admiradores entre as populações locais. Por conta de fatores como esses, eles foram hostilizados nos portos que visitaram, sendo, por exemplo, os primeiros europeus a atingirem o porto de Mombasa, no Quênia atual, e os primeiros europeus a serem igualmente escorraçados de lá por uma população furiosa com suas ações. Em fevereiro daquele ano, eles atingiram o porto mais amistoso de Melinde, que era um rival histórico de Mombasa, e ali, o sultão local lhes forneceu um piloto árabe dotado de um profundo conhecimento das correntes e dos ventos de monção que circulavam pela região do Índico, sem o qual o próprio da Gama admitiria depois que seria completamente impossível empreender a porção final de sua expedição, partir da costa africana e atravessar as águas do Mar Arábico, em direção ao seu objetivo final, o fabuloso porto de Calicut, na costa sudoeste da Índia atual. Uma corte riquíssima que capturava as mentes e despertava as mais profundas cobiças entre os europeus. No dia 20 de maio de 1498, estava feito. A frota atingiu Capacadavo, próximo a Calicut, na costa indiana, colocando um ponto final formal ao chamado Périplo Africano, o nome coletivo dado aos esforços portugueses empreendidos sem cessar desde a primeira metade do século XV para chegar precisamente àquele local, a origem das fabulosas riquezas orientais. No dia seguinte ao da aportagem na Índia, um cristão novo degredado de nome João Nunes foi o primeiro membro da expedição a ser enviado à terra firme, pois contava com conhecimentos rudimentares de árabe, de forma que teria a melhor chance de conseguir se comunicar com os locais. Uma vez em terra, ele foi interpelado por dois mouros de origem na atual Tunísia, que por acaso compreendiam o castelhano, e quando um deles o indagou a respeito do que trouxeram os europeus até tão longe, Nunes respondeu simplesmente: "Viemos buscar por cristãos e especiarias", uma frase que acabou se tornando um resumo das intenções gerais não apenas dos portugueses, mas também dos demais europeus naquelas terras nos séculos seguintes, e que portanto entrou para a história. Da Gama e seus homens também padeceram de algumas confusões antropológicas, pois estando acostumados a essa altura apenas a lidar com muçulmanos, cuja religião proibia a idolatria de símbolos, ao verem imagens dos deuses hindus em Calicut, começaram a pensar que se tratavam de releituras de santos católicos, o que motivou a crença entre os homens de que os hindus fossem católicos desgarrados, distantes do epicentro da fé, e embora essa crença estivesse naturalmente errada, ela perduraria durante todo o tempo de sua estada ali, permanecendo nas mentes de alguns até mesmo após o regresso da frota. Contudo, por mais que suas desventuras culturais fossem interessantes, eles não estavam ali para fazer turismo, e sim em missão oficial. Eles logo foram levados à corte do Samorim do Porto, Samutri Manavikraman Raja, com quem teriam de negociar se quisessem ter qualquer direito de comerciar ali. As negociações foram difíceis, pois, para além das diferenças linguísticas e culturais evidentes, o baixo valor dos produtos trazidos pelos europeus para negociar também não ajudou, pois os indianos tinham artigos de luxo e alto valor, enquanto Portugal, por comparação, era pobre no valor de seus produtos. Os agentes a serviço do Samorim de fato zombaram da pouca valia do que Vasco da Gama trazia consigo, enquanto os negociantes árabes no porto resistiram ferozmente à ideia de mais um novo concorrente em seu ambiente de negócios. No fim, mesmo que o Samorim não tenha ficado nada impressionado, ele concedeu aos europeus a permissão de vender seus itens de baixo valor, que foram trocados por uma pequena quantidade de especiarias e de joias indianas para serem levadas de volta ao reino, onde seriam revendidas, esperava-se, por um valor bem maior, que ao menos ajudasse a recuperar os custos da expedição em si. O Samorim se sentiu agradado com as cartas enviadas pelo monarca português, no entanto, e concedeu uma permissão algo ambígua aos portugueses para comerciarem em seu porto, mas a expedição precisou ser abruptamente interrompida e as naus precisaram partir de volta por onde vieram sem aviso prévio, quando o Samorim e seu chefe da marinha determinaram que caberia aos europeus deixarem simplesmente todos os bens que possuíam por ali como garantia para a obtenção de sua permissão de comércio no porto, algo que obviamente iria arruiná-los. Vasco da Gama conseguiu conservar os bens que pretendia levar de volta à Europa, e ainda deixou para trás alguns conterrâneos em Calicut, com a missão de estabelecer a primeira feitoria portuguesa no continente asiático.
Em 29 de agosto de 1498, a frota iniciou a longa viagem de regresso a Portugal, e a ânsia de Vasco da Gama em partir era tamanha que ele acabou por ignorar por completo o conhecimento que haviam adquirido recentemente sobre os ventos de monções da região, tornando sua viagem ainda mais difícil do que já precisaria ser. Quando aportaram na ilha de Angediva, próxima ainda a Calicut, eles toparam com uma das coisas mais curiosas que poderiam encontrar naquela porção remota do mundo. Um velho alto de longa barba branca que lhes falou em castelhano e que era cristão, mas que se fingia de muçulmano, tendo entrado a serviço do sultão de Bijapur. Vasco da Gama, sendo um sujeito sisudo e desconfiado, ordenou que o homem fosse trazido a bordo de seu navio e que depois fosse aprisionado e torturado, sendo açoitado repetidas vezes, pois suspeitava que ele pudesse ser um espião, mas após o açoitamento, descobriu-se que o homem era na verdade um velho poliglota aventureiro nascido na atual Polônia, de origem judaica. Diante disso, Vasco da Gama encerrou a tortura, apadrinhou o homem e o batizou como Gaspar da Gama, levando-o consigo de volta para a Europa, onde ele participaria, pouco tempo depois, até mesmo da famosa expedição que descobriu o Brasil, liderada por outro fidalgo famoso, Pedro Álvares Cabral. Mas essa história definitivamente merece por si um vídeo próprio. A viagem de vinda a Calicut, aproveitando-se dos ventos de monção, havia levado apenas 23 dias desde a costa africana e através do Índico, mas a de regresso, que foi muito mais atribulada e não contou com ventos favoráveis, levou 132 dias, com as naus apenas aportando de volta no porto de Melinde no dia 7 de janeiro de 1499. A viagem foi também dura e, especialmente nesse trecho, boa parte dos marinheiros que haviam sobrevivido até aquele ponto faleceu, alguns dos quais de escorbuto, levando seu número total de 148 para algo em torno de 55 quando enfim regressaram à Europa. Os próprios navios também sofreram com essa viagem, e dos 4 que haviam partido, apenas 2 conseguiram regressar ao porto de Lisboa. Após meses de uma viagem difícil de contorno da África, dobra do Cabo da Boa Esperança e uma subida difícil pela costa oeste do continente, no dia 10 de julho de 1499, a caravela Berril, que era o navio mais rápido da frota, aportou na capital do reino, sob o comando de Nicolau Coelho, outro explorador afamado. Pouco depois, em setembro, o São Gabriel também retornou, liderado por Vasco da Gama em pessoa, pois este tivera de fazer uma parada no arquipélago dos Açores por um motivo bastante triste. Seu irmão mais velho Paulo havia morrido durante o trajeto, e coube a Vasco sepultá-lo lá. Em seu regresso, Vasco da Gama foi celebrado como um grande herói nacional, sendo tido como o homem responsável por colocar um ponto final e uma conclusão a um projeto ambicioso de mais de 80 anos àquela altura, e foi declarado como Almirante Mor dos Mares das Índias, título que veio acompanhado de uma renda anual de 300 mil réis, que ele teria o direito de passar adiante aos filhos após sua morte. Ele recebeu também como recompensa, bem como seus irmãos, o título honorífico de Dom, além de se tornar senhor de 2 vilas, sua própria Sines natal e a Vila Nova de Mil Fontes. Pouco tempo depois disso tudo, antes da partida da frota liderada por Cabral, que também tinha como missão atingir a costa da Índia, mas que acabaria dando uma passadinha pelo que é hoje o Brasil, onde tomaria a posse formal do território em nome de Portugal, Cabral e Vasco da Gama chegaram a conferenciar, com este lhe dando alguns toques e algumas informações úteis sobre as dificuldades que enfrentaria antes e durante sua estada na Índia, para aumentar as chances de sucesso de sua expedição. O almirante Mor ainda retornaria ao Oriente por 2 vezes, a primeira delas em 1502, à frente de uma frota formidável de 20 navios de guerra para assegurar à força, se necessário, os interesses portugueses na Índia, pois lembrando-se de como o Samorim havia sido difícil em suas negociações, Vasco da Gama se deu conta de que apenas uma formidável demonstração de força bruta faria com que os indianos fossem mais solícitos com os europeus. Essa viagem ficou marcada por mais das táticas de guerrilha pirata pelas quais Vasco da Gama já havia ficado famoso e pelas quais outros tantos capitães portugueses ficariam também depois, além de ter sido a instância em que os portugueses avistaram pela primeira vez o arquipélago das Ilhas Seychelles, fora da costa africana, as quais Vasco da Gama nomeou como Ilhas do Almirante, ou seja, as Ilhas do Almirante, em homenagem a si próprio. Ao atingirem Calicut, Vasco da Gama e seus homens bombardearam o porto, em um gesto de vingança pelas mortes dos portugueses durante a primeira expedição tão chocante que desconcertou até fontes da época, e estabeleceram com a força de suas armas a feitoria em Coxim, que o próprio Cabral havia falhado em estabelecer anteriormente.
Vasco da Gama ainda se envolveu diretamente em uma guerra entre Calicut e Cochin, afundando 29 navios de guerra árabes e conseguindo a firme concessão de comércio que vinha almejando desde a primeira expedição, após o que regressou à Europa em 1503. A terceira e última expedição de da Gama ao Oriente se deu muitos anos mais tarde, em 1524. Vasco da Gama, mais rico e mais importante do que nunca, sendo agora um conde, por ter angariado a fama de ser o homem capaz de solucionar os problemas na Índia quando era preciso, geralmente com o uso da força, foi enviado para o Oriente com a missão de governar, se tornando o administrador da colônia portuguesa em Cochin, que ele mesmo havia fundado durante sua segunda expedição. Contudo, ao chegar a Goa, Vasco da Gama, que àquela altura já tinha seus 55 anos de idade, consideravelmente velho para os padrões da época, rapidamente contraiu malária, uma doença tropical à qual os europeus tinham bem pouca resistência e que era, portanto, um dos maiores perigos aos exploradores da época. Ainda assim, ele conseguiu assumir seu cargo como vice-rei durante algum tempo, impondo a ordem e a disciplina sobre aquela colônia com um emprego de meios violentos, como lhe era característico. No entanto, sua trajetória se encerraria na véspera de Natal, dia 24 de dezembro de 1524, quando ele faleceu. A princípio, ele foi sepultado em Cochin, na igreja de São Francisco, mas já em 1539, seus restos mortais foram transladados de volta para Portugal, onde foi sepultado sob um convento carmelita próximo à vila alentejana de Vidigueira, já que era, afinal de contas, o conde de Vidigueira à época. Seu corpo ali permaneceu até o ano de 1880, quando foi transferido uma última vez, dessa vez para o famoso Mosteiro dos Jerônimos, em Lisboa, que fora inclusive construído pouco após sua primeira expedição à Índia, com os lucros advindos da venda das poucas especiarias que conseguiram trazer de volta consigo. E ainda que hoje em dia exista alguma polêmica quanto a qual destes dois locais de sepultamento realmente contém seus ossos, o fato é que aquele homem causara sobre a história europeia e sobre a história mundial um impacto que seria sentido através dos séculos posteriores, pois ele fora o responsável por provar uma crença europeia de longa data, a de que o caminho das Índias pelas águas era uma possibilidade real, inaugurando uma nova era nas explorações, no comércio e no colonialismo europeus. E aí está, essa foi a história de vida e de feitos de um dos grandes capitães, de um dos grandes navegadores, um dos grandes almirantes do período dos descobrimentos. E o que vocês acharam da história de como Vasco da Gama ascendeu ao seu papel de proeminência e descobriu, entre aspas, o caminho para as Índias? O que vocês acham dessa história? O que vocês acharam dos pormenores? Tinha alguns detalhes que vocês não conheciam? Acharam alguma coisa interessante nesse vídeo? Descobriram alguma coisa interessante? Escrevam aqui abaixo nos comentários. Vamos debater a respeito disso aí. Eu agora devo voltar diretamente para o MGF porque eu preciso agitar um pouquinho mais o meu canal principal, mas em breve eu estarei de volta à Omni para falarmos mais a respeito de humanidades, de história, geografia e temas correlatos. Espero que vocês tenham curtido, eu agradeço a todos novamente pela audiência, pela paciência e pelo interesse naquilo que eu faço, e eu verei a todos novamente aqui ou lá no Mundo de Gelo e Fogo, que é o meu canal primário, onde eu falo a respeito da obra de George R. R. Martin, As Crônicas de Gelo e Fogo, e das séries derivadas. Se você curte esses assuntos, dá uma olhadinha, o link está aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Um grande abraço a todos e valeu!